Dando continuidade aos trabalhos da 12ª Jornada Internacional de Direito, eu quero aproveitar a oportunidade, em nome da organização do evento, desde já, agradecer a presença de todos os participantes e, em especial, em meu nome e da instituição que represento, agradecer a presença de todos os professores e acadêmicos do curso de Direito da UNOESC, no campus de São Miguel do Oeste e na extensão de Pinhalzinho, ambos em Santa Catarina. A palestrante desta noite é professora titular de Direito Processual Penal na Faculdade de Direito da USP, onde rege cursos de pós-graduação. Foi pró-reitora de graduação da USP, é presidente do Instituto Brasileiro de Letras Jurídicas e da Academia Paulista de Direito, bem como acadêmica honorária da Real Academia de Jurisprudência e Legislação de Madrid. Foi ainda vice-presidente da OAB no estado de São Paulo e fundadora de sua Escola Superior de Advocacia. Para nos brindar com a sua palestra sobre mudanças estruturais no processo civil, eu convido a doutora Ada Pellegrini Grinover. Senhor presidente da mesa, senhora professora, senhores professores presentes a esta sessão, meus caros acadêmicos, advogados, magistrados, membros do Ministério Público, saúdo a todos expressando a minha grande satisfação de mais uma vez comparecer a essa Jornada Internacional de Direito já tradicional de Gramado e que hoje chega à 12ª edição. Prezo muito esse evento pela seriedade da sua organização, pela excelência dos seus expositores, pela participação do público. E é com renovado prazer, portanto, que mais uma vez me integro às atividades da 12ª Jornada Internacional de Direito. Eu vou abordar hoje um tema que, na verdade, é uma visão panorâmica das reformas do processo civil brasileiro, do ponto de vista de mudanças estruturais do sistema processual. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que grande parte da reforma, o espírito mesmo da reforma, se centrou principalmente na agilização do processo. Reformulando, sim, certos prazos, reformulando certos recursos, como agravo, despindo de maior utilidade a remessa necessária, cuidando, enfim, de um processo
que fosse mais rápido, mais eficiente, mais ágil, mais democrático com relação ao acesso à justiça. Mas entre essas reformas todas, há algumas que mudaram a estrutura de institutos clássicos do direito processual, tais como nós os tínhamos herdado da ciência processual, na sua fase técnico-científica, que tinha moldado os grandes institutos e tinha tido uma visão interna do processo, como se o processo fosse um fim em si mesmo, sem se preocupar com o viés social e político do processo. Viés social, que consiste em pacificar com justiça, e viés político, que indica a participação no processo e pelo processo. E nós, que há tantos anos, não direi quantos, nos formamos nos bancos acadêmicos, iniciamos o nosso magistério, escrevemos as nossas obras, estávamos, de alguma maneira, acostumados a uma sedimentação de princípios e de regras que nos tinham sido transmitidas desde meados do século XIX e, sobretudo, a partir do início do século XX, com a construção científica do direito processual. Só que nós aprendemos, então, coisas que hoje estão superadas. Aprendemos a lidar com estruturas processuais que foram profundamente modificadas. Aprendemos a pensar os institutos do processo como algo quase que eterno, irremovível, quando, na verdade, em pouco mais de 2 décadas, o processo civil do mundo inteiro e o processo civil brasileiro também se alteraram profundamente. É dessas mudanças de estrutura de institutos clássicos do direito processual que eu pretendo falar hoje. Mas eu vou me limitar a falar do processo civil individual. Não vou falar do processo civil coletivo, da defesa dos chamados direitos e interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, que é praticamente o novo ramo da disciplina do direito processual. E também não vou falar de uma tendência muito forte que se nota no sentido de que meios consensuais de solução da controvérsia podem e devem evitar o processo ou encurtar o processo. Estou falando da mediação e da conciliação, das formas de autocomposição, sem esquecer a arbitragem, que é uma espécie de processo, só que conduzido por um juiz privado. Então eu vou salientar alguns pontos que me parecem importantes nessa mudança radical de institutos processuais que tornam superados velhos conceitos e que os alunos que começaram o curso há mais tempo percebem, e os que têm a sorte de iniciar o curso agora já encontram uma nova situação.
essa linha de passagem do antigo para o novo, que complica a vida profissional dos advogados, dos juízes, dos membros do Ministério Público, exatamente em virtude dessas grandes mudanças. A primeira grande mudança estrutural que eu quero realçar é a da supressão de um processo autônomo de execução. No sistema processual civil brasileiro, eram muito poucos os casos em que uma sentença condenatória pudesse se fazer valer sem necessidade de um processo autônomo de execução separado. Nós tínhamos, nas ações possessórias, a imediata atuação da sentença, nós tínhamos o mandado de segurança, a efetivação do comando da sentença no próprio processo de conhecimento, mas a regra que nós herdamos da tradição romana da actio judicati dizia que o processo de conhecimento, se terminasse com uma sentença condenatória, ali se encerrava. E que para atuar o comando da sentença era necessário um novo processo, uma nova relação jurídica processual, uma nova ação, que era a ação de execução, o processo de execução. Pois bem, a Lei 11.232, de 2005, veio romper com a tradição do direito romano e completou um ciclo que já havia se iniciado desde 94 e que nos diz que a fase de execução não constitui um novo processo, que nos diz que o pedido inicial, a demanda, não é apenas uma condenação, porque ninguém fica satisfeito só em saber que alguém foi condenado se não se atua o comando da sentença. Mas que o pedido inicial compreende também os atos de cumprimento da sentença condenatória. Isso, na verdade, começou com as chamadas obrigações de fazer ou não fazer. Instalar um filtro, cessar uma atividade nociva, obrigação de formalizar um contrato. Começou com a Lei da Ação Civil Pública, de 85, no campo dos interesses difusos e coletivos. Dali passou para o Código de Defesa do Consumidor, em 90. E o Código de Processo Civil, em 94, adotou para as obrigações de fazer e não fazer a sistemática de uma atuação da sentença, de uma tutela específica que não se resolve em perdas e danos, que pode se servir de multas diárias para pressionar o devedor a cumprir o comando da sentença, mas que pode até chegar a fazer com que o juiz, o próprio juiz do processo de conhecimento, o próprio juiz da fase condenatória, dite ordens equivalentes à obrigação que deveria ser cumprida e não foi cumprida. Vou dar um exemplo. Se, numa ação ambiental, o pedido for em relação a uma fábrica de não poluir e a sentença for de acolhimento pela não poluição, o juiz é livre
para transformar esse comando, que é negativo, num comando positivo. Instale um filtro. E se o filtro não for instalado, ou se o filtro não for eficiente, o juiz pode fechar o estabelecimento fabril, inclusive servindo-se de força policial. Então, é o próprio juiz que condena, é o próprio juiz que sentencia, que vai atuar praticamente o comando da sentença, que é o que significa a execução. Atuar no plano prático, no plano dos fatos, aquilo que o juiz determinou. E agora que já tínhamos essa sistemática de atuação imediata da sentença pelo mesmo juiz que condenou, a Lei 11.232, a que eu me referi, vem estender essa técnica do cumprimento da sentença pelo mesmo juiz para a atuação do comando ao pagamento de quantia certa, nas obrigações de pagar. Essa é uma revolução em termos de processos do sistema romano-germânico. Processo de execução autônomo acabou. O cumprimento da sentença para as obrigações de fazer ou não fazer, ou a execução da sentença para as obrigações de pagar quantia certa, representam apenas uma fase de um único processo que aglutina o conhecimento e a atuação da sentença. Por isso, para essa nova fase, não se exige mais citação, porque a citação é o ato pelo qual o réu é chamado a juízo para defender-se. Só que o réu já está em juízo para defender-se, desde o início da demanda. Então, haverá apenas intimação na pessoa do advogado, e a defesa do devedor não será mais oposta mediante a técnica tradicional em todos os sistemas processuais dos embargos do executado, que na verdade era uma ação autônoma dentro do processo de execução que o devedor ajuizava em face do credor, mas haverá uma mera impugnação aos atos executivos. Em virtude dessa unidade do processo, conhecimento, efetivação, foi necessário modificar o conceito do Código de Processo Civil de sentença. O artigo 662, parágrafo 1º, dizia que sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa. Aqui não se põe mais termo ao processo. O processo continua. Isso ocorre em todas as obrigações de pagar fundadas em título judicial, ou seja, numa sentença. E, portanto, há duas exceções nas quais ainda permanece o processo autônomo de execução. Quando o título executivo for extrajudicial, portanto não se trata de cumprir uma sentença
ma si tratta di un titolo come uma letra di cambio, por exemplo, em que efetivamente vai haver um processo de execução, porque não houve a fase de conhecimento, não houve condenação. O processo começa como processo de execução por título extrajudicial. E, aliás, a nova lei, que trata da execução por título extrajudicial, entrou em vigor ontem. Mas há uma outra hipótese de sentenças, portanto, título judicial, proferidas fora do juízo civil estatal, que ainda demandam um processo autônomo de execução. A sentença penal condenatória, que vai ser liquidada e executada no juízo civil para efeitos de reparação do dano à vítima. Então, essa sentença não é civil e vai demandar um processo de execução autônomo, vai ter uma citação. O laudo arbitral, que também é proferido por um particular e que, portanto, não é um ato estatal, e a sentença estrangeira homologada. Uma sentença que vem de outro Estado, que é homologada pelo Superior Tribunal de Justiça e que deve ser cumprida no Brasil. Nesses casos, há necessidade, nesses 3 casos, há necessidade de citação. Porque, pela primeira vez, o réu vai comparecer para se defender perante o juízo estatal. Mas depois da citação, e aqui uma dúvida doutrinária, eu entendo que o procedimento vai seguir o da nova lei. Ou seja, impugnação e não embargos, desnecessidade de penhora para a impugnação, etc., etc., etc. Há muitas dúvidas que esta lei suscita e a doutrina diverge, enquanto a jurisprudência ainda não se consolidou. Vou dar alguns exemplos. Existe um dispositivo na lei, segundo o qual, se não houver iniciada a execução, quando então já há uma sentença condenatória, se não houver o pagamento espontâneo e a parte preferir impugnar, se ela perder, o valor da condenação líquida vai ser acrescido de 10%. Então, é muito importante saber o momento a partir do qual começa a correr o prazo de 15 dias para o devedor pagar sem incidência de multa espontaneamente. Claro que esse é um estímulo para que o devedor pague e não procrastine através de uma impugnação. Ou ele paga espontaneamente, ou ele impugna. Então, a grande dúvida é a seguinte: o devedor deve ser intimado do início desse prazo de 15 dias, a partir do momento que a sentença se torna líquida, ou não? E se deve ser intimado pessoalmente ou na pessoa de seu procurador? A lei não prevê expressamente intimação, mas os tribunais já estão se orientando no sentido de que, por uma questão de segurança jurídica, é oportuno intimar da sentença condenatória líquida que fixa o valor que já pode ser depositado
o advogado. Não teria nenhuma razão para sentir mal o devedor. O devedor já está em juízo, o devedor já está acompanhando o processo simplesmente continua. Uma outra dúvida que surge é se tratar de uma execução provisória da sentença, ou seja, de uma execução que começa quando ainda há recurso pendente da sentença. Se esse prazo já deve ser contado, ou se esse prazo só vale depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Aqui a doutrina se orienta prevalentemente no sentido de que, mesmo que a sentença tenha sido recorrida, quando o recurso não tem efeito suspensivo e começa a execução provisória, já começa também a contar o prazo de 15 dias. Enfim, eu quero mostrar que uma lei que muda a estrutura do código traz muitas dúvidas de interpretação. E nós vamos ter que aguardar um tempo de sedimentação das ideias, embora cada qual tenha a sua posição, e, sobretudo, um tempo em que a jurisprudência já terá tomado o seu rumo e terá dado a sua interpretação. O segundo ponto importantíssimo de mudanças radicais, transformadoras, estruturais do nosso processo é o ponto da chamada tutela jurisdicional diferenciada. Diferenciada do quê? Diferenciada do procedimento ordinário. O procedimento ordinário, durante muitos séculos, desde a sua criação, ainda no direito romano, foi considerado como o modelo ideal para o processo civil. Por quê? Em primeiro lugar, porque o procedimento ordinário permite a cognição profunda do juiz. O juiz vai a fundo no conhecimento de todas as questões. Não julga nada só na base da aparência do direito ou da plausibilidade do direito. Ele chega ao ponto mais próximo possível à certeza judicial. Eu não falo em verdade, mas algo muito próximo da certeza. Isso só o procedimento ordinário permite. Portanto, a sentença de mérito transmite segurança. Por outro lado, essa sentença de mérito necessariamente é precedida por atos processuais escrupulosamente aderentes às garantias constitucionais do devido processo legal. Contraditório pleno, prévio, direito de defesa imediato e amplo, o que dá também uma garantia aos jurisdicionados de melhor resposta jurisdicional, de resposta jurisdicional mais legítima, mais aderente às garantias constitucionais. Em terceiro lugar, a sentença de mérito, que é o ato final do procedimento ordinário, é apta a revestir-se de imutabilidade, ou seja, a fazer coisa julgada material. O que também significa um elemento de segurança jurídica
pela sentença passada em julgado. Mas este ideal foi aos poucos corroído pelo tempo. Porque necessariamente o tempo do procedimento ordinário é um tempo longo. Justamente porque demanda cognição profunda e exauriente, porque demanda o cumprimento escrupuloso de todas as garantias do devido processo legal, porque tem que se chegar a uma sentença de mérito e porque tem que se esperar os recursos para só depois haver a coisa julgada. Então começou a se falar em tutela jurisdicional diferenciada como uma tutela jurisdicional diferente da tutela obtida pelo procedimento ordinário. O que chegou ao resultado de uma sumarização do processo. Na sumarização do processo, o conhecimento do juiz é superficial. Ele só julga com base ou na aparência do direito ou de um grau de verossimilhança. As garantias processuais constitucionais podem ser diferidas. O contraditório pode ser posterior. A defesa pode ser posterior. E, normalmente, o resultado desse processo sumarizado não é uma sentença e não há coisa julgada. Mas essa sumarização do processo, essa tutela diferenciada, se mostrou extremamente necessária em todos os casos em que uma situação de urgência demandava uma resposta rápida e eficaz, sob pena de se perder ou o próprio processo ou o resultado do processo. Para garantir e conservar o processo, surgiu então a tutela cautelar, como o arresto, o sequestro, a hipoteca judicial, que não inova no direito material, mas que simplesmente preserva o processo para que ele possa chegar a seu fim sem ser corroído pelo tempo. E isso foi tranquilo. No Código de 73, nós tivemos um título do Código, um livro, perdão, do Código dedicado à tutela cautelar. Mas as situações se tornaram ainda mais complexas. A sociedade evoluiu e se mostrou que não era suficiente, em situações de urgência, simplesmente preservar o processo, conservar o processo, que era necessário, em certas situações, antecipar a própria sentença de mérito, satisfazer ao direito reclamado, ao direito material. E surgiu assim a tutela antecipatória. A tutela antecipatória foi introduzida no nosso ordenamento em 1994 pelo artigo 273. Nós já tínhamos uma tutela antecipatória esparsa nas famosas possessórias, nas liminares, por exemplo, na ação de alimentos, em que os alimentos se antecipam. Mas como princípio geral do ordenamento, a tutela antecipatória só veio com o artigo 273 em 1994. Só que já se distanciou da tutela cautelar
por uma característica que a tutela cautelar sempre tem e que é a situação de urgência, o periculo in mora, di chi fala ao risco di dano, di chi fala o próprio código, enquanto que a tutela antecipatória, às vezes, pode dispensar o requisito de urgência. Porque no inciso 2 do artigo 273, a lei de 94 já dizia que a tutela pode ser antecipada quando haja fundado receio de dano irreparável, de difícil reparação, aqui é a urgência, ou quando fique caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Nessa hipótese, não se exige a urgência. Aliás, nas possessórias, na liminar das possessórias, que é uma tutela antecipatória, nunca se exigiu a urgência. Mas há uma outra tendência no direito internacional que está chegando ao Brasil, de que também a tutela antecipatória, diferentemente do que ocorre com a cautelar, pode não ser provisória, pode se estabilizar. Na França e na Itália, há muitos anos, existe uma tutela antecipatória que, se não impugnada, havendo então anuência das partes, se transforma em título executivo, tornando desnecessário o processo ordinário. E no Brasil nós temos um projeto de lei que também possibilita que a tutela antecipatória, não impugnada, se estabilize, chegando a fazer coisa julgada. Imaginem, os senhores, uma tutela antecipatória que determina a transfusão de sangue numa criança filha de pais testemunhas de Jeová, cujo credo não permite a transfusão de sangue. Para que continuar com o processo, depois de feita a transfusão? Para que dizer que essa tutela é apenas provisória? Não há nenhuma necessidade de uma sentença de mérito principal à tutela antecipatória. E, aliás, essa técnica é muito parecida a outro instituto de sumarização do processo, que foi introduzido também pela reforma, que é a ação monitória. A ação monitória da ação monitória sai imediatamente, na cognição sumária do juiz, o mandado para que o devedor pague um débito que não constitui título executivo. Se não houver impugnação, forma-se imediatamente o título executivo, como consequência exclusivamente da cognição sumária. Portanto, essas ideias, no sentido da sumarização do processo, permite dizer que hoje o próprio Instituto da Coisa Julgada entrou em crise. Aquilo que parecia um tesouro inestimável para o direito processual, e que ainda é extremamente importante em determinadas causas, passou a ser suplantado por procedimentos sumários de cognição sumária, de cognição superficial, que podem levar a si mesmo
a uma estabilização da decisão. Terceiro ponto que eu quero abordar, que resultou claramente das reformas, é a valorização da sentença de primeiro grau. Pelo Código de 73, a sentença de primeiro grau não tinha valor nenhum. Não podia ser executada, porque mesmo a execução provisória parava na penhora, sem levar à alienação de bens. E todas as apelações tinham efeito suspensivo, ou seja, suspendiam a eficácia da sentença. Isso mudou muito. Hoje, muitas vezes a apelação não tem efeito suspensivo, não suspende a eficácia da decisão, e se inicia a execução provisória, que pode levar até alienação do bem, às vezes mediante pagamento de caução, às vezes sem caução. Finalmente, eu quero falar do tratamento dos processos repetitivos. Nós sabemos que a grande massa de processos que afluem, sobretudo aos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, e que atravancam as pautas. O Supremo Tribunal Federal recebeu, ano passado, 120 mil processos novos. Como podem 11 ministros julgar 120 mil processos novos? Então, existem hoje várias técnicas para tratar dos processos repetitivos, que são a grande massa de processos, sobretudo em virtude da atuação da administração pública. Então, nós temos hoje as súmulas de jurisprudência dominante, que não são novas, mas de que eu vou falar um pouco. Temos a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e a possibilidade de o juiz de primeiro grau julgar a causa pelo mérito antes mesmo da citação do réu, em casos expressamente previstos. O importante da súmula de jurisprudência dominante, que nós sempre tivemos, e que só indicava a orientação dos tribunais a respeito de certas teses de direito, acabou se tornando uma súmula impeditiva de recursos. Em 1998, por uma modificação do artigo 557 do Código de Processo Civil, e agora, em 2006, pelo parágrafo 1º do artigo 515 do Código. Ou seja, não se recebe o recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com súmula, não é a vinculante, é a súmula de jurisprudência dominante, do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Então, a súmula de jurisprudência dominante é impeditiva do recebimento do recurso. E a súmula vinculante? A súmula vinculante, que foi prevista na emenda constitucional número 45 de 2004, significa uma posição vinculativa do Supremo Tribunal Federal sobre a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, havendo controvérsia
entre órgãos judiciários e havendo já decisões prévias do Supremo Tribunal Federal. A súmula vinculante exclusiva do Supremo Tribunal Federal. E hoje, ontem, aliás, o Supremo Tribunal Federal baixou as 3 primeiras súmulas vinculantes. Uma em tema de previdência social, um em tema de contratos, não me lembro agora, eu antes de viajar só dei uma lida muito por cima, mas se tiverem interesse, isso ontem estava na internet e nos e-mails de praticamente todo mundo. Qual é o efeito da súmula vinculante? A súmula vinculante impede que qualquer juiz ou tribunal volte a decidir o assunto. Não se pode mais julgar. Por isso não é a súmula vinculante idêntica ao precedente obrigatório da jurisprudência dos sistemas de common law. Porque lá o juiz julga, mas deve se ater ao julgamento anterior, que já passou pela jurisprudência. Aqui não se julga. E é importante que a Constituição e também a lei tenham previsto a possibilidade de revisão ou cancelamento de súmula, porque é evidente que essas questões devem poder estar em evolução contínua. Finalmente, o terceiro e último caso de tratamento de processos repetitivos é dado pela Lei 11.277 de 2006, que acrescentou o artigo 285-A ao Código de Processo Civil, que permite que, sendo a matéria exclusivamente de direito, e já tendo sido proferida no juízo, então naquele juízo de primeiro grau, sentença de total improcedência em questões idênticas, o juiz reproduz o teor da sentença de improcedência antes da citação do demandado. Então, entra a petição inicial, o juiz percebe que no juízo, na vara, já foi julgada aquela questão idêntica, depois de um processo longo e complicado, e a sentença foi de rejeição da demanda, foi de improcedência, o juiz não volta a julgar. Simplesmente repete a primeira sentença. Vejam a mudança. Uma sentença antes da citação. Sentença de mérito. Praticamente baseada na cognição que ocorreu para o outro processo. E se não houver recurso do autor, se não houver apelação, coisa julgada, antes que tenha havido a citação, antes que o processo se tenha completado. Agora, se houver apelação, o réu é citado para vir ao processo e para responder ao recurso. E o juiz pode, inclusive, reconsiderar a sua sentença de mérito, se assim entender oportuno. Existem mais mudanças estruturais, sem dúvida, mas essas são aquelas que mais preocuparam os conservadores, que mais
desafiaram a argúcia dos processualistas que fizeram essas leis, porque, felizmente, entre nós, as leis processuais, quem as faz são os processualistas, que as levam para o governo ou para o parlamento, que encaminham os projetos de lei, e que demandam de todos nós que assistimos a essa transformação do processo civil brasileiro, demandam uma nova postura, uma nova mentalidade, que seja aberta na esperança de que, com a coragem de mudar as estruturas, se chegue a um processo civil mais rápido e mais justo. Muito obrigada. Doutora Ada, parabéns pela sua explanação. O tema é de grande importância, um tema relevante. Como bem disse a palestrante, desde o ano de 1994, quando iniciaram as reformas no Código de Processo Civil de 73, esse estudo vem sendo feito e agora, já em 2007, ainda continuamos com reformas, algumas alterações que estão entrando em vigor até nesses nossos últimos dias. Doutora Ada, eu recebi da plateia aqui 2 questionamentos, e eu acho que nós temos ainda talvez alguns minutos, então eu gostaria de repassar essas questões. São 2 perguntas. A primeira delas diz o seguinte: a sentença proferida antes da entrada em vigor da Lei 11.232 será executada pela lei nova? O que marca a execução pela lei nova é o fato de não ter havido ainda citação para a execução pela lei antiga. Se houve citação, já se iniciou o processo autônomo de execução pela lei antiga e se segue a lei antiga. Se houve sentença na vigência da lei antiga, mas não se iniciou a execução se faz pela lei nova. Então, é a citação para a execução que marca o momento de separação entre a incidência da lei antiga e a incidência da lei nova. Doutora, a nova sistemática de cumprimento da sentença estende-se à execução de alimentos ou esta deve ser proposta em processo autônomo regido pelo artigo 732 do CPC? Eu acredito que se trata de um procedimento especial e, portanto, ainda segue a regra especial, assim como a execução contra a fazenda pública, por exemplo. No entanto, eu entendo que, embora se trate de processos autônomos, podem ser aplicados os institutos da lei nova a esses processos autônomos, naquilo que não os contrariar expressamente. Por exemplo, repisando o que eu já disse, na homologação de sentença estrangeira, no laudo arbitral, na execução da sentença penal condenatória, execução civil da reparação de danos da sentença penal condenatória, a lei nova determina que haja citação. Então, há um processo de execução autônomo. Mas nada impede que se aproveitem, não havendo disposições em contrário, os ritos procedimentais da lei nova. Então, por exemplo, uma impugnação sem que haja necessidade prévia de penhora, em vez que haja embargos do executado, etc. Agora, se na lei especial, como é o caso da lei de alimentos, houver determinações expressas em determinado sentido, essas prevalecem. Se não houver, naquilo que houver de lacunoso,
podem ser aplicados os procedimentos da nova lei. Mas se trata de uma execução que se rege pela lei de alimentos e não pela lei do cumprimento da sentença. Muito obrigado, doutora. Antes de encerrarmos, eu gostaria de pedir para a colega de mesa, doutora Rosa Maria Galvão, que faça a entrega à palestrante do certificado.